Olá para você, episódio 11, né? Como eu falei, eu fiz alguns comentários. Dessa vez eu quero comentar sobre uma série. Então vou falar de um personagem de uma série. Se eu fosse dar um tema para o vídeo de hoje, eu colocaria o que fizeram com você. Cansado demais para cuidar de si, né? É o tema que eu escolhi aqui para conversar com vocês. A série se chama A Louva-a-Deus, é uma série policial, serial killer. Não sei se você curte, assistiu. E se você for assistir a série, então dá pausa aqui no vídeo e vai assistir a série e retorna aqui. Porque eu vou falar de um personagem e eu vou dar algum spoiler, né? Falar alguns detalhes. Então, para quem não curte, né? Vai lá assistir e depois retoma aqui. Para começar a conversar com vocês, eu queria falar sobre o trauma, né? O trauma em si, que todas as pessoas vivenciam, ele não é só um acontecimento, ele é algo que pode mudar a vida de cada pessoa, né? Então você não escolhe o local que você nasceu, você não escolhe o ambiente que você nasce, você não escolhe as pessoas que estão à sua volta. Então a série, desde o começo, quando a gente nota a questão, né, do Damian, falando dele especificamente, ele cresce, né? Então ele chega na fase adulta, cerca de 27 anos, né? Ele é policial, investigador. Então imagina, se coloque no lugar dele, né? Então a questão, né? Coloque os óculos, né? A questão da empatia, de tentar imaginar a vida dele em si. Então ele é um policial, ele é um investigador, só que no histórico dele, a mãe dele é uma assassina em série, né? Ela matou várias pessoas, né? E se for colocar, seria de uma forma, uma hipótese, né? Seria de forma descritiva, é aquela fala que chamam de psicopata, mas o nome adequado é transtorno de personalidade antissocial. Então, dentro disso, né, quando descobrem, né, a vida toda do Damian, escondem isso. Então, por um consenso entre eles, tanto os policiais que investigaram, até para poupar a identidade dele, falam que a mãe dele morreu e ninguém sabe, né? Porque usam o falso nome, que é a Louva-a-Deus, né? Então, sabem que ela está presa, que ela vai ter prisão perpétua, mas não associam que ela é mãe do policial. Para toda a questão que envolve traumas e sofrimento e dor, você precisa de tempo. A psicoterapia é um ambiente para você rever a sua história, né? Para você pegar detalhes da sua história e entrar em contato com isso. É uma série que vai falar muito sobre negligência e vulnerabilidade, né? Todo ser humano é vulnerável em si, então é uma série que vai trabalhar muito nessa questão. Pensando no personagem do Damian, ele acorda cansado, então ele acorda, ele chora, ele tem crises, ele tem conflito. Então ele é uma pessoa que até tenta levar a vida, né? Então uma pergunta que sempre fazem: é possível seguir a vida sem pensar na saúde mental? Assiste a série e volta aqui para conversar, né? Para dar comentários. A série mostra muito. O Damian todo o tempo ele esquiva, ele não quer entrar em contato com isso. E ele tem uma noiva, aí a noiva começa a perguntar da mãe dele, ela começa a investigar, porque ele fala, ela morreu, né? E aí ela vai até o cemitério, porque ela quer saber se morreu de fato, ela quer saber todos os detalhes da história dele e da mãe dele. O Damian, ele mostra muito essa questão, né, que eu já falei aqui com vocês nos vídeos, sobre ser analfabeto da sua própria história, né? Quando você não entra em contato, quando você não sabe o que está acontecendo, lógico que existiam detalhes que não dependiam dele, dependiam de outras pessoas. Então, o que acontece quando você escolhe entrar em contato com os detalhes da sua história, né? Na psicologia clínica, nós falamos, né, do setting terapêutico, essa possibilidade de você ressignificar e elaborar a sua história de vida, você poder contar isso, confiar, né? Outro termo que nós usamos é aliança terapêutica, é a questão de você poder contar para a pessoa, né? Contar todos os detalhes sem filtro, sem nenhum filtro, você conseguir entrar em contato com isso. No oposto a isso, na contramão disso, é esquivar, omitir, desviar e não viver, né? Então, em todo tempo, você vê que é uma pessoa que pede ajuda, ele precisa de ajuda, né? Mesmo com toda a bagagem, ele é um excelente policial, tem vários insights, vai nas investigações, contribui muito, mas ele precisa de ajuda.
Tem um abraço nessa série que é muito significativo, né? Então assista lá, você vai saber que abraço que é esse, em que momento que foi esse, que ele entra em contato com a verdade, ele tem esse autoconhecimento. Tem uma neurocientista que se chama Rosana Alves, ela falou uma frase que eu quis colocar aqui, né? Dos meus fragmentos farei mosaico, nunca mais serei um caco. Por quê? Né? Tem toda a história de vida, tem as partes boas, as melhores partes, as partes inesquecíveis, e tem também o sofrimento, aqueles momentos bem difíceis que todos passam, né? Alguns conseguem elaborar melhor, outros não. Dentro dessa perspectiva, né, juntar os cacos e conseguir ver um mosaico, como ela falou. Ela teve uma história de vida muito difícil, ela conta um pouco da história dela, e ela escreveu essa fala. A história ela não para diante da dor, né? Então, diante desse histórico de pandemia, nós temos visto que a vida segue acontecendo, né? E ela não para diante da dor, mas você pode dar essa pausa e cuidar de você, cuidar do que você está sentindo, do tamanho da dor que gerou em você, né? O quanto essa dor te afeta. Como na série, o Demian mostra o quanto afetou ele. Então você vai juntando essas peças, né? A imagem dos fragmentos que é o mosaico. A decisão de buscar. Então tem uma parte na série que também é muito significativa, é quando o avô dele fala pra ele, Demian, não vai, chega, não investiga mais. E ele fala, não, eu vou, né? Ele toma uma decisão de entrar em contato com tudo. E ele entra em contato com detalhes quase insuportáveis, né? Quando você chega no final da série, você consegue entender a dimensão da questão, todos os detalhes que são revelados no final da série, você vê o nível de sofrimento que o Demian tem e o quanto que ele precisa dessa busca, desse cuidado. O sofrimento não tratado, ele vira sintoma, e aí ele pode ser expresso de diversas formas, né? Então, a série chama muito a atenção tanto da saúde mental dele como de todos os personagens envolvidos, o quanto isso gera sintoma no cotidiano, no dia a dia, né? O quanto isso vai gerando nele, até ele não quer ter filhos, né? É uma questão que ele tem, né? Por conta da parte genética, é algo que ele sempre pensa. Então, até ao final da série, ele consegue elaborar isso. Então, esse foi os comentários que eu separei aqui. Quem quiser fazer perguntas, mandem. E até o próximo vídeo com outro detalhe ou outro tema que eu coloco aqui. Lembrando que eu atendo hoje online, somente no formato online. Eu tenho uma agenda com isso. Então, se você estiver precisando ou souber de alguém que precisa de atendimento na psicoterapia, eu faço atendimento online. Então, continue acompanhando. Quem ainda não viu os outros vídeos, tem todos os episódios. Eu coloquei agora a numeração para ficar mais fácil de achar o tema e do que eu estou falando. E aí, até os próximos.